Olá, turma. Sou o professor Lucilei. Vamos para mais uma aula de física através do caderno de atividades autorreguladas da segunda série do ensino médio. Nós já estudamos dois tipos de calor. O primeiro calor seria o calor sensível. Calor sensível é aquele que provoca mudança de temperatura no corpo. Então, se expusermos esse bloco de cobre nas proximidades de uma chama, vai ocorrer variação de temperatura nele sem que ocorra mudança de estado físico. O outro tipo de calor que nós temos seria o calor latente. O calor latente é relacionado com a mudança de estado físico de um corpo. Então, se nós pegarmos um bloco de gelo e colocá-lo na proximidade de uma chama, por exemplo, de uma fogueira, vai ocorrer a mudança de estado físico. O gelo vai passar do seu estado sólido para o estado líquido, vai ocorrer a fusão. O calor sensível ele é calculado através dessa fórmula, Q é igual a m vezes C vezes ΔT, onde Q vai ser sempre a quantidade de calor absorvida ou cedida pelo corpo. O m é a massa, o C é o calor específico e ΔT é a diferença de temperatura. Relativo ainda ao calor sensível, nós temos a capacidade térmica de um corpo, que é dado através da relação C de capacidade térmica é igual à quantidade de calor que o corpo recebe e sua respectiva variação de temperatura. Então, a capacidade térmica mostra o quanto de calor um corpo recebe e quanto vai variar a sua temperatura. Então, esse C indica a capacidade térmica. E a outra forma de calcular a capacidade térmica seria C, que é de capacidade térmica, o C maiúsculo, é igual a M de massa vezes C de calor específico, o mesmo usado na fórmula anterior. O calor latente a gente calcula ele através da fórmula Q de quantidade de calor absorvida ou cedida por um corpo é igual a M, que é a massa, vezes L, sendo que L é o coeficiente de proporcionalidade chamado calor específico latente, da referida mudança de estado físico da substância. Aqui nós temos um gráfico onde a gente tem as curvas de aquecimento de uma determinada substância. Então, uma certa substância estava numa temperatura inicial θ1, a gente pode representar a temperatura pela letra grega θ ou simplesmente T maiúsculo, as duas cores são iguais, então poderia colocar θ1 ou T1. E estava a uma certa temperatura θ1 e vai para uma outra temperatura ao receber uma quantidade Q1 de calor. Percebemos pelo gráfico, quando esse corpo recebe calor, a temperatura dele aumenta, vai de θ1 até θF, a sua temperatura final. Quando ele chega nesse ponto B, a gente percebe que o gráfico ele é paralelo ao eixo X, ou seja, ele recebe uma certa quantidade de calor, Q2, entretanto, a sua temperatura permanece constante, ou seja, seria a sua temperatura de fusão. De B até C seria justamente aquela etapa onde ocorre a mudança de fase. Fornecendo ainda calor para esse corpo, ele vai, no caso, uma quantidade de calor Q3, vai provocar novamente uma mudança de temperatura nele, ele já está no seu estado líquido, afinal ele passou pela fusão, ele vai de θF até θE, ou seja, ele vai sair da sua temperatura de fusão e vai atingir uma temperatura onde vai cessar o aumento de temperatura, justamente por ele atingir a sua temperatura de ebulição. Então ele vai receber uma certa quantidade de calor Q4, mas a sua temperatura permanecerá constante ao longo de todo o processo, ou seja, ele está passando do estado líquido para o estado gasoso, ele está ebulindo. Então, nesse trecho aqui de D até E, o corpo recebe calor, mas sua temperatura permanece constante. Então, aqui nessa etapa, nós temos a ebulição. E, por fim, o corpo vai continuar recebendo uma certa quantidade de calor Q5, ele já vai ter passado para o seu estado gasoso, estado de vapor, ele vai ser a vapor, vai receber calor e vai simplesmente ter uma mudança de temperatura, aqui até θ2.
Então percebemos que aqui nesse trecho, onde há mudança de temperatura, trata-se de calor sensível, como nós vimos, onde a mudança de temperatura, ali nós temos nessa segunda etapa de B até C, quando o corpo receber uma certa quantidade de calor Q2, onde a temperatura permanece constante. Então vai ter aí no caso um calor latente, ele vai continuar recebendo calor no processo de C até D, uma certa quantidade de calor Q3, provocando mudança de temperatura. Então vai ter novamente de C até D um calor, mas é o calor sensível novamente, que nós vimos que quando há mudança de temperatura. De D até E, a gente percebe que ele recebe uma certa quantidade Q4 de calor e não provoca mudança de temperatura, a temperatura permanece constante. Então, nesse trecho, nós temos aí novamente o calor que só provoca mudança de estado físico, que é o calor latente, onde a temperatura permanece a mesma. E por fim, na última fase de E até F, ele continua recebendo calor, que seria uma quantidade de calor 5, e vai haver uma mudança de temperatura novamente. Se há mudança de temperatura, nós teremos calor sensível. Então, nessa etapa aqui, esse calor 2, calor latente, o calor 1 é o sensível, o calor 3 é o sensível novamente, o 4 é o latente, o 5 seria o calor sensível. Vamos então resolver um exemplo aplicando uma fórmula. Um corpo de massa igual a 50 gramas recebe uma quantidade de calor Q, que eu chamo de Q, igual a 300 calorias, e a sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius, posso chamar de θ1 ou posso chamar de T1, T inicial ou θ inicial, então vai ser menos 10 graus Celsius até uma temperatura final, que eu posso chamar de θF ou simplesmente θ, ou TF ou simplesmente T, igual a 20 graus. Então, por aqui, nós vamos ver que a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o ΔT vai ser igual a 20 menos menos 10, 20 mais 10, que é igual a 30 graus Celsius. Então, essa é a variação de temperatura. Está pedindo para determinar a capacidade térmica, é o C maiúsculo, e o calor específico da substância que o constitui, que é o C minúsculo. Então, capacidade térmica, pela definição, ela é uma relação entre a quantidade de calor recebido e a respectiva variação de temperatura. Então, a capacidade térmica vai ser igual à quantidade de calor recebido. Está bem claro aqui, é 300 calorias, e a variação de temperatura seria 30. 300 a quantidade de calor recebido, e a variação de temperatura de menos 10 até 20, a gente pode fazer aqui um termômetro para a gente verificar se a temperatura inicial era menos 10 e a final seria 20 graus. De menos 10 até 0 subiu 10 graus, aumentou 10 graus, e de 0 até 20 mais 20 graus, total de 30 graus. Então, 300 dividido por 30, a capacidade térmica dessa substância vai ser 300 dividido por 30, 10, o que seria? Aqui é calorias e aqui é graus Celsius, então 10 caloria por grau Celsius. Então, para calcular o calor específico da substância que constitui esse corpo, a capacidade térmica nós achamos aqui agora vale 10, a massa do corpo é 50 e eu quero achar o calor específico, que é C. Então, 50 está multiplicando, vai passar para cá dividindo, eu vou ter 10 sobre 50, então C vai ser igual a 0,2 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, assim, portanto, a capacidade térmica do corpo foi 10 calorias por grama e o seu calor específico 0,2 caloria por grama vezes graus Celsius. Mais um exercício então, um sólido de calor latente de fusão igual a 120 caloria por grama recebe 72.000 calorias
até ele fundir-se totalmente. Está pedindo para determinar a massa do sólido. E a gente sabe que a quantidade de calor que um corpo recebe, quantidade de calor aí para provocar uma mudança no seu estado físico, é igual à massa desse corpo vezes o calor específico latente. Então vai ser Q igual a M vezes L, lembrando que Q é justamente essa quantidade de calor que recebeu. Segundo os dados do problema, o Q vale 72.000 calorias. Agora, a massa é o que eu quero saber, e esse L ali, que é o calor latente de fusão, vale 120. Então, 72.000 vai ser igual a M, que é a massa eu quero saber, vezes o calor latente de fusão. Então, M vai ser igual a 72.000 dividido por 120. Portanto, a massa do corpo vai ser igual a 600. Qual seria a unidade? Como aqui está 120 caloria por grama, 600 gramas. Continuando então nosso estudo de calorimetria, nós vamos falar agora sobre trocas de calor. Afinal, quando misturamos substâncias de temperaturas diferentes, o que acontece? O que acontece se nós misturarmos água quente com água fria num determinado recipiente? A água quente ela vai ceder calor, uma certa quantidade de calor QA, e a água fria vai receber calor, receber uma certa quantidade de calor que eu estou chamando de QB, de tal forma que a quantidade de calor que a água quente cede é igual à quantidade de calor que a água fria recebe. E assim, quando eu somar as duas quantidades de calor, a quantidade de calor cedida pela água fria com a quantidade de calor recebida pela água quente, esse somatório vai ser igual a zero. Portanto, se misturarmos uma certa quantidade de calor Q1 com uma certa quantidade de calor Q2 de um corpo, Q3 e Qn, o somatório de todas as quantidades de calor trocados por um corpo em um determinado recipiente isolado termicamente será igual a zero. Um exemplo disso, um corpo de 400 gramas e calor específico 0,20 tem uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. É colocado com outro corpo de 200 gramas e calor específico de 0,10 e a temperatura é 60 desse segundo corpo. Está perguntando qual seria a temperatura final, né, chamado de equilíbrio térmico, temperatura de equilíbrio térmico entre esses dois corpos. Então nós temos um certo corpo, que eu vou chamar de corpo A, que foi colocado em contato com um certo corpo B, de tal maneira que a temperatura do corpo A é menor que a temperatura do corpo B. O que vai acontecer aqui? O corpo B, por ter uma temperatura maior, pela definição de calor, vai passar energia, vai passar calor dele para o outro corpo de temperatura menor. Então vamos anotar os dados do problema. O corpo A, que eu chamei de A, esse primeiro corpo, ele possui massa igual a 400, o calor específico sensível é igual a 0,20 e a temperatura inicial θ1 ou T1, que eu vou chamar de 10 graus Celsius. Já agora, o outro corpo, né, que eu posso chamar, por exemplo, de corpo B, ele possui massa igual a 200 gramas, calor específico igual a 0,10 e a temperatura inicial dele é maior, igual nós já adiantamos, 60 graus. Então, o que vai acontecer? A quantidade de calor que o corpo A vai receber, mais a quantidade de calor que o corpo B vai ceder para o A, afinal, a temperatura dele é maior, a temperatura de A menor que a temperatura de B, esse somatório vai dar zero. Mas como que eu posso calcular a quantidade de calor recebida pelo corpo A? Vai ser igual à sua massa, que é 400, vezes seu calor específico, de A, que é igual a 0,20, vezes o ΔT, sua variação de temperatura. A variação de temperatura de A, então, vai ser a temperatura de equilíbrio térmico, a temperatura final de A. A inicial dela é θ1 e a temperatura final é justamente o que eu quero achar, que é a temperatura de equilíbrio térmico, que eu não sei, eu posso chamar, por exemplo, de X. Da mesma forma que aqui esse segundo corpo, ele vai ceder calor para o corpo A, sua temperatura vai diminuir e eles vão atingir o equilíbrio térmico, ou seja, ambos terão a mesma temperatura e a temperatura final do corpo B
também vai ser a mesma final do corpo A, afinal eles atingiram o equilíbrio térmico. Então, 400 vezes 0,2 vezes agora o Δθ. Qual seria o Δθ do corpo A? Então, o corpo A, sua variação de temperatura vai ser temperatura final, que eu não sei, é o que eu quero achar, menos a temperatura inicial, e A tinha uma temperatura inicial igual a 10. Então, vai ser X, temperatura final, menos 10. Então, essa fórmula aqui é M vezes C vezes o Δθ, que é a variação de temperatura. Já o corpo B, ele possui massa igual a 200 gramas. Então, vai ser a massa vezes o seu calor específico sensível vezes o Δθ, a variação de temperatura do corpo B. A variação de temperatura do corpo B vai ser igual à temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico, que eu chamei de X. Os dois corpos atingirão a mesma temperatura no final desse processo de troca de calor, que vai ser X menos a sua temperatura inicial, que era 60. E essa quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida é igual a zero. Então, fazendo as contas aqui agora, 400 vezes 0,2 vai dar 80, vezes x menos 10, e 200 vezes 0,1, multiplicar por 0,1 é igual a dividir por 10, que vai dar 20, vezes x menos 60, isso é igual a zero. Aplicando a propriedade distributiva aqui, o que seria isso? Eu vou multiplicar 80 vezes x e 80 vezes 10, então vai dar 80x menos 800, mais 20 vezes x vai dar 20x, e agora eu vou multiplicar 20 vezes 60, mais 20 vezes menos 60, que vai dar menos 1.200, isso tudo é igual a zero. Então, aqui vou juntar os termos semelhantes, então vou ter 80x mais 20x, e vou passar para o outro lado o menos 800, que vai ser 800 positivo, e o menos 1.200, que vai ser mais 1.200. Então, vai dar 100x é igual a 2.000, então x vai ser igual a 2.000 dividido por 100, então, x vai ser igual, corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, 20 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio térmico. Vamos então resolver a atividade 2. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de gelo a menos 10 em água a 20 graus, e temos os dados para isso. Então, se eu tenho aí gelo que está a uma temperatura de menos 10 graus, para ele virar água, para ele fundir e virar água a temperatura de 20 graus Celsius, primeiro ele tem que atingir a temperatura de fusão. Então, o gelo, a sua temperatura de fusão, ou seja, a temperatura que ele passa do estado sólido para o estado líquido, seria de 0 graus. Então, eu vou fornecer primeiramente uma certa quantidade de calor para o gelo atingir seu ponto de fusão. E essa quantidade de calor eu vou chamar de Q1. Uma vez atingido o ponto de fusão do gelo, à medida que eu vou fornecendo calor para ele, toda a energia recebida servirá para ele mudar seu estado físico. Então, o gelo ele vai virar água, mantendo a temperatura de 0 graus Celsius. Então, essa quantidade de calor Q2 vai ser uma quantidade de calor latente, afinal, o calor recebido servirá para provocar uma mudança de estado físico e não uma mudança de temperatura igual ao Q1. Uma vez a água atingido 0 graus Celsius, se ela continuar recebendo calor, ela aumentará sua temperatura, porque até atingir o seu estado de evaporação. Então, essa quantidade de calor Q3 necessária para a água aumentar sua temperatura de 0 até 20 vai ser seu calor específico sensível. Então, agora eu vou calcular cada um desses calores, e a quantidade de calor total para o gelo atingir seu estado líquido a 20 graus Celsius vai ser a soma de Q1, Q2 e Q3. E sabendo que Q1 é calor específico sensível, afinal a mudança de temperatura, que é igual a M vezes C vezes ΔT, que é a variação de temperatura.
a massa de gelo é 200, a substância é o gelo cujo calor específico sensível é 0,5 e o Δθ ou ΔT, né, a variação de temperatura de menos 10 até 10 vai dar 10 graus Celsius. Então, a quantidade de calor Q1 vai ser 200 vezes 0,5 vezes 10, isso vai dar 200 vezes 0,5 mil, 1000 vezes 10, 200 vezes 0,5, desculpa, é 100, 100 vezes 10 vai dar 1000. Essa é a quantidade de calor Q1, 1000 calorias. Agora, a quantidade de calor Q2 vai servir para o gelo passar do seu estado sólido para o seu estado líquido, então vai ser calor latente M vezes L. A massa vale 200, o L é o calor latente de fusão do gelo, vale 80, então a quantidade de calor necessária para fundir esse bloco de gelo vai ser 16.000 calorias. E agora só falta calcular a quantidade de calor necessária para que a água de 0 graus eleve sua temperatura para 20. Como vai haver mudança de temperatura, é calor específico sensível, que também vai ser a massa de água, vezes o calor específico sensível da água, que é 1, e a variação de temperatura da água, que é 200. 200 não, 20. 0 até 20, 20 graus Celsius, variação de temperatura. Então, multiplicando isso, vai dar 4.000 calorias. Então, a quantidade de calor total vai ser igual a Q1, que é 1000, mais Q2, que é 16.000, mais Q3, que é 4.000. Isso aqui, então, vai dar, somando, a quantidade de calor total será, portanto, 21.000 calorias. A próxima questão, quando misturamos 1 kg de água a 70 graus Celsius com 2 kg de água a 10, obtemos 3 kg de água a. Então, a qual temperatura, né? É isso que está pedindo aí. Então, o que vai acontecer? Você vai misturar água a uma temperatura de 70 graus, água quente, com água fria a 10 graus. Então, você vai ter aí uma massa de água com qual temperatura? Então, a quantidade de calor cedida pela água quente mais a quantidade de calor recebida pela água fria é igual a zero. Qual a quantidade de calor cedida pela água quente? É igual a sua massa. Como a massa aqui é 1 kg, eu tenho que passar para gramas, já que o calor específico sensível está em caloria por grama. Então, por isso que eu vou passar para gramas. Se tivesse caloria por quilograma, eu deixaria quilogramas. Então, a massa não vou usar 1 kg, vou usar 1.000 kg, vou usar 1.000 gramas. Continuando, então, a temperatura inicial dessa substância aí da água quente é 70 graus. E só isso que eu sei. E o seu calor específico, né? Eu já falei que vale 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Isso aqui, então, seriam os dados da água quente. Agora, a água fria. Água fria, a quantidade de calor da água fria. Eu tenho uma massa que vai ser maior, uma massa igual a 2 kg. Como vou usar o mesmo calor específico, vou passar para gramas, vai dar 2.000. Temos a temperatura inicial é igual a 10 graus Celsius. E temos também o calor específico sensível, que também é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, essas duas substâncias elas serão misturadas, vai haver troca de calor, de tal forma que ambas atingem a mesma temperatura, que é chamada temperatura de equilíbrio térmico, que vou chamar de X, a temperatura final. Então, a temperatura final de equilíbrio térmico eu vou chamar de X. Então, qual é a quantidade de calor cedida pela água quente? Então, a água quente, a quantidade de calor cedida por ela vai ser a massa da água quente, vezes o calor específico sensível da água, que é o mesmo, vezes o Δθ da água quente, mais a massa de água fria, vezes o calor específico sensível, vezes o Δθ
da água fria. Aqui eu tenho um ΔT da água quente. Então, essa soma vai dar zero, porque toda a quantidade de calor cedida pela água água quente será recebida pela água fria, de tal forma que a soma vai dar zero. Bom, a massa de água quente vai ser igual a 1000 gramas. 1 é o seu calor específico sensível e qual é o ΔT? Então, como aquele mesmo caso, ΔT é temperatura final, aí que vale, eu quero achar a temperatura de equilíbrio térmico, menos a inicial da água quente, que era 70. Então, vai ser X menos 70. A massa de água fria vai ser 2000. Seu calor específico também vale 1. E o ΔT da água fria vai ser da mesma forma que nós colocamos para a água quente, X, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 10 graus. Então, vai ser X menos 10. Isso aqui é igual a zero. Então, ajeitando aqui agora, eu tenho 1000 vezes 1 vai dar 1000, que multiplica X menos 70, mais 2000, que multiplica X menos 10, e é igual a zero. Aplicando a propriedade distributiva, 1000 vezes x, 1000x, 1000 vezes 70 vai dar 70.000, 2000 vezes x vai dar 2000x, 2000 vezes 10 vai dar 20.000, e isso é igual a zero. Juntando aqui os termos semelhantes, 1000x mais 2000x vai ser igual a 70.000, que é negativo, passa para o lado de cá positivo, mais 20.000. 1000x mais 2000x vai dar 3000x. 70.000 mais 20.000 vai dar 90.000. Então, o x eu vou achar dividindo 90.000 por 3.000. Corta 2 zeros daqui, mais um zero, 3 zeros no total. 90 dividido por 30. Então, eu vou ver que x, que é essa minha temperatura final de equilíbrio térmico, é igual a 30 graus Celsius. A opção correta é a letra C. E a última questão, eu tenho um corpo de massa igual a 100 gramas, que recebe uma certa quantidade de calor igual a 500 calorias, e a sua temperatura sobe de menos 10, então aqui é menos 10 graus Celsius, até uma temperatura final T2. Então, eu tenho a temperatura inicial menos 10 e a temperatura final, eu não sei, vou chamar de T2. A capacidade térmica do corpo, C maiúsculo, é igual a 50 calorias por grau Celsius, e está pedindo para calcular justamente essa temperatura T2. Então, desse corpo aqui, eu observo que qual é a sua variação de temperatura? A variação de temperatura vai ser a temperatura final, que eu vou chamar de X, menos a temperatura inicial, que é menos 10 graus. Então, a variação de temperatura vai ser igual a X mais 10, porque menos 10 vai ser X mais 10. Agora é só substituir. Bom, eu sei que capacidade térmica é uma relação entre quantidade de calor recebida ou cedida pela sua variação de temperatura. A capacidade térmica do corpo foi dada, vale 50. A quantidade de calor aí cedido pelo corpo seria 500 calorias e o ΔT X mais 10. Multiplicando isso aqui cruzado, 500 vezes 1 e 50 vezes x mais 10, eu vou ter 50, que multiplica x mais 10, é igual a 500 vezes 1, que vai dar 500. Então, 50x mais 500 é igual a 500. Então, 50x vai ser igual a 500 menos 500. 50x, portanto, vai ser igual a zero. Então, a temperatura vai ser 0 dividido por 50, que vai ser igual a 0 graus Celsius. Essa, portanto, é a temperatura final do corpo, 0 graus. Então, essa foi a nossa aula número 2 das atividades autorreguladas.